O tema hoje é a espiritualidade, né? Espiritualidade no dia a dia, Uhum. porque esse é um tema muito legal, porque as pessoas, como a gente fala o tempo todo, né, de espiritualidade e energia e trabalho energético e um monte de coisa, para a gente é normal, é natural, né? A gente já está situado. Mas tem muita gente, ou melhor, para muita gente, esse é um tema novo, né? É um tema relativamente novo, né? Então, as pessoas às vezes ficam com essa dúvida, né? Tá, o que eu faço com essa tal dessa espiritualidade, né? Onde que se encaixa na minha vida, né? Eu não mexo com o espírito, né? Então, para que eu vou querer saber dessa tal de espiritualidade, né? Então, é legal explicar. Então, assim, vamos começar. Posso começar, gente? Vocês deixam? Claro. Tá. Então, vamos começar do começo. É muito interessante, é muito importante, na verdade, explicar que espiritualidade não é religião, né? Espiritualidade não tem uma ligação direta com religião, tá? Nem com dogmas, nem com doutrinas, enfim. Espiritualidade, na verdade, é você em contato com o que com o que não, o que é seu, que não é físico, né? Então vamos explicar. Eu fiz um curso, um vídeo explicando a questão da espiritualidade, né? Era até como que é no plano espiritual não tem só espírito, né? Por quê? Para nós humanos terrestres, tá? A gente de uma certa forma, até inconscientemente, acabou entendendo que espiritualidade é tudo que não é físico, tá? Então acabam entendendo que na verdade, se não é físico, né, é espiritual. E existe um conceito de que tudo que é espiritual é aquela questão de alma, né? A pessoa que viveu, depois morreu e aí virou alma, ou é entidade, ou é santo, ou é guia, enfim. Então é importante dizer, né, já ir comentando com as pessoas que como a gente vive, né, num mundo ou num universo, né, ou num multi-universo, tá, com várias dimensões, para nós, seres humanos, tá, como a espiritualidade é tudo que a gente não vê, e tudo está. E a gente colocou tudo na mesma caixa. Então a gente colocou essas almas, né, os guias, os anjos, os arcanjos, etc. Né? Mas também é bom entender que existem desdobramentos energéticos multidimensionais que estão dentro dessa caixa, tá? E, lógico, os seres terrestres e os extraterrestres, que a gente não enxerga, que também estão dentro desse pacote, né? Então, é muito importante a gente explicar essa questão da espiritualidade. Eu não sei se eu compliquei mais ou não, né? Mas é interessante explicar que a espiritualidade não está ligada somente a espírito e não está ligada à religião, tá? Alguém quer falar alguma coisa? É só uma introdução também, aproveitando. Eu já tinha visto em alguns momentos estudos falando sobre o papel da espiritualidade no dia a dia, né? Eu fui verificar o que existia de estudo e pelo menos desde os final dos anos 80, já existem estudos a respeito da importância da espiritualidade na vida das pessoas. Isso, obviamente, sem mencionar religiões, né? Mas a espiritualidade, de uma maneira geral, ela, o que verificaram, né? Especialmente na área médica, que as pessoas que têm uma espiritualidade mais desenvolvida, elas normalmente têm hábitos mais saudáveis, elas ficam menos doentes, e quando ficam doentes, entram menos em depressão e se recuperam mais rapidamente.
Então, é super, hiper importante, né? Especialmente nesses dias que a gente está vivendo, de tanto estresse, de tantas demandas, da gente não esquecer dessa nossa rotina com espiritualidade. E complementando esse teu conceito, eu gosto de pensar o seguinte: a gente normalmente fala, eu tenho uma alma. Na verdade, eu sou uma alma. Eu tenho ou ocupo um corpo. Então, veja o papel da espiritualidade na nossa vida, né? Quer dizer, nós hoje somos responsáveis pelo futuro dessa alma, né? Nós estamos aqui ocupando um corpo, mas nós originalmente somos essa alma. Então, a gente foi levado a pensar, especialmente por conta das religiões, que nós não temos essa autonomia de definirmos o futuro da nossa alma, porque essa alma seria gerenciada por sacerdotes, ou por grupos, ou por divindades, ou o que seja. E a gente Pela esquece, religião, né? pela religião, né? Independente da linha, de onde for. E quando a gente pensa que eu sou a alma, né? Eu sou essa alma, o quadro muda completamente, né? E a gente começa a entender o papel da espiritualidade nesse dia a dia, né? Quanto a gente realmente deveria se responsabilizar mais por esse aspecto da vida, que é extremamente importante, independente, né, da linha que a pessoa desenvolve. Porque o que a gente fala, né, entrando um pouco na questão do método Honrou e da rometria, a gente procura trazer o entendimento dessa espiritualidade mais ampla para que cada um possa se tornar o seu próprio mestre, possa aprender justamente esses diferentes conceitos a respeito da espiritualidade, as diferentes técnicas, né? O que envolvem os rituais, as conexões com o mundo espiritual, como que a nossa alma está dividida em todo esse universo. Então, a partir daí, as pessoas vão escolhendo melhor o seu caminho, vão tendo maior consciência de verdade para escolher o que a alimenta de verdade, né? Porque às vezes não adianta a gente tentar seguir um caminho de alguém, mas esse caminho não nos nutre, não enche a nossa alma, né? Então, quanto mais a gente expande essa consciência, maior a nossa capacidade de justamente buscar informações, técnicas, conexões com aquilo que realmente vai realmente nutrir a nossa alma, né? Gostaria de colocar um pouquinho aqui, né? Que a gente percebe muito na nossa prática é assim, nós atendemos desde crianças até idosos, né? Então, o quanto a questão das emoções e dos sentimentos, eles têm uma desconexão hoje da questão da prática espiritual. Como é que um interfere no outro, né? Quando a gente pega aí desde da antiga psicologia ou da antiga filosofia, se a gente pega dentro de uma leitura junguiana, Jung já falava da importância da religiosidade ou de uma espiritualidade, né, junto com o ser humano. Então, quando ele traz o aspecto do inconsciente coletivo, das práticas das religiões, ele fez um estudo bem amplo e bem complexo sobre isso, o quanto isso interfere e influencia no ser humano, né? Então, primeiro, ele traz a questão de que os dogmas, claro, os padrões e as crenças limitantes, elas acabam atrapalhando por um lado, mas, por outro lado, o quanto também não ter nada também acaba interferindo e atrapalhando no equilíbrio das emoções. Então, assim, a prática que a gente tem, né? E quando eu atendo, às vezes, famílias aí de crianças e adolescentes que eles não têm nenhuma prática religiosa, independente de ter dogma, de ter crença, de ter
uma linha, né, única, e eu sou católica, eu sou espírita, eu sou evangélico, independente, né? Então, aqueles que têm em excesso e que se pautam por dogmas atrapalha no processo, tá? Assim como aquele que não tem nada, que não segue nada, que não lê, que não ouve, que nunca ouviu falar, que não segue também, tem muitas questões na dinâmica familiar que deixam de fluir de uma forma mais positiva pela falta dessa espiritualidade. Então, acho que o desafio maior hoje é a gente encontrar esse meio termo, né? Junto com o nosso corpo, né? Com colocar que assim, somos todos esse um, né? A gente é o corpo físico, a gente é o corpo etérico, a gente é o corpo espiritual, a gente é o corpo mental, emocional, enfim. Então, tudo está conectado, né? Mas como eu faço hoje para não ser nem aquela pessoa onde, se eu vim de uma religião de aquilo, me dominou e me atrapalhou por vários aspectos da minha vida, e ao mesmo tempo, qual é o termo que eu encontro para que isso me ajude hoje, eu esteja conectada, para que eu flua em todos os aspectos da minha vida, né? Então, acho que isso é uma coisa que é um desafio, que a gente, como profissional, tem tido aí no nosso dia a dia, né? E como pessoas também, né? A gente não se exclui disso. A gente também veio de um processo religioso, a gente também veio dessa desmistificação do nascer, do olhar amplamente mais sobre isso, né? É interessante isso, porque se você for pensar, né, se a gente for analisar esse contato, eu gosto sempre os alunos já sabem, né, eu gosto sempre de tentar entender onde que as coisas começaram, né? Então, se a gente for olhar lá atrás, até onde a gente consegue alcançar, né, na história, a gente vai ver que sempre houve uma curiosidade, né, uma fascinação com contato com deuses, né? Sempre houve esse contato com deuses, essas coisas com divindades, contatos com seres poderosíssimos ou não, ou seres mitológicos, né? ou o que seja, tá? Então, sempre houve uma necessidade humana, né, de procurar algo além do físico. A gente sempre soube, a gente sabe, todo mundo sente lá dentro que existe alguma coisa a mais, né? E foi exatamente isso que fez com que muitas pessoas fossem atrás para descobrir o que é esse algo mais. É que a questão é que há muito tempo atrás, sempre se colocou, né, ou os sacerdotes sempre pegavam esse tema para eles, né? Por quê? Porque lá na antiguidade, bem na antiguidade, os sacerdotes eram pessoas cultas, né? Eram pessoas que sabiam, que tinham domínio da escrita, tinham o domínio da matemática, tinham o domínio da filosofia, tinham o domínio da antropologia, né? E isso até antes, né, dos grandes filósofos, etc. Então, ficou meio que no mesmo lugar, né? Como esses caras eram os caras que sabiam de muita coisa, e eram também os caras que sabiam de magia, de feitiços, né? Eram os caras que sabiam como se conectar, como se comunicar. Então essa história, né, de espiritualidade acabou ficando mesmo no âmbito, né, no pacote ali das religiões, porque vem desde lá para cá, quem explicava ou quem falava sobre isso eram exatamente aquelas pessoas que sabiam mais, que em grande parte do momento, né, em grande parte das vezes, eram sacerdotes que, obviamente, já puxavam a sardinha, a brasa para a sua própria sardinha, né? Agora, é importante, né, o que eu estou falando, é importante entender que espiritualidade é você
em contato com tudo que está relacionado com a tua energia. Então, a gente está falando de corpos sutis, a gente está falando de ancestralidade, tá? E aí, falando de ancestralidade, é legal explicar que existem pelo menos 2 tipos de ancestralidade, né? Que é a ancestralidade da tua alma, que foi e habitou vários corpos, né? E é a ancestralidade que a gente fala, né? Que eu chamo de ancestralidade do corpo, que é aquela ancestralidade mais próxima, né? Que é nossos pais, avós, irmãos, filhos e assim por diante, né? Então, por que é interessante entender, né, tudo isso? Entender, eu acho que é um pouco otimista demais, né? Mas pelo menos estar aberto a isso, né? Por que é importante a gente lidar com isso, a gente ter mais contato com isso? Porque tudo isso que eu mencionei influencia na nossa vida hoje. Todo mundo já ouviu falar, ou de uma forma ou de outra, né? De problemas de vidas passadas. Você está tendo esse problema hoje porque você, na outra vida, aconteceu. Ou você tem um problema porque esse problema está na tua família, né? Enfim, aí entra também as realidades paralelas, tá? Então, o que na verdade é a espiritualidade que a gente está querendo dizer? É o teu contato, a tua conexão com você próprio, a tua conexão com o teu anjo da guarda, se você assim chamar, a tua conexão com os teus guias, a tua conexão com as tuas equipes, né? Espirituais, enfim. O que a gente está propondo, tá, é que você se descubra, ou que você se redescubra, né? Dentro de uma visão não dogmática. Tudo bem você ter uma religião, sem dúvida alguma, tudo bem você ter as suas conexões, sua religião, as suas crenças, é evidente. Mas o que a gente está propondo, né, dentro da espiritualidade, é até de você compreender isso que você crê, é até de você compreender isso que existe além daquilo que foi colocado para você quando você era bebezinho, né? Ou até antes de você nascer. Então, hoje, as pessoas estão adultas, elas têm, é legal, né? Eu, pelo menos, adoro isso. Eu não gosto de seguir nada ou de ter contato com nada que eu não compreenda direito, né? Então, eu acho muito legal. E pelo que a gente tem visto, né, Lica, nos cursos enfim, no âmbito mundial, na verdade, as pessoas estão buscando isso, tá? Então, isso, na verdade, é o tal do despertar, né? Agora, o despertar só vai existir quando houver uma consciência. Então, você não desperta simplesmente porque você quer despertar. Você desperta quando você começa a ter consciência disso que a gente está tentando mostrar, tá? De você em vários outros aspectos mais sutis. Mais ou menos isso. Né? E só complementando isso, é incrível quando a gente para refletir a respeito, né, do que é espiritualidade para mim, né? Eu até convido as pessoas que estão assistindo, para por um segundo assim, e reflete a respeito. O que a espiritualidade significa para mim? Por quê? Uma coisa que a gente comenta muito, né, tanto na Rometria como nos cursos do Método Ron, é justamente sobre esse processo de reconexão, né? As religiões antigas ou não, elas tinham esse propósito de, né, religar, que é reconectar o ser humano a uma divindade. O que a gente muitas vezes não entende é o que causou essa desconexão. Por que a gente está desconectado da nossa espiritualidade e a gente sente essa falta, né, Mariana? Como você falou, às vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo, sentem uma certa necessidade, vão atrás de dogmas ou receitas prontas,
porque ali tem um caminho, né? Tem uma referência de caminho, então eu vou aqui porque eu acho que é mais seguro. Mas a gente sofre muito com essa desconexão, que é essa busca por algo que a gente não sabe o que é. Então, quando a gente entende que essa desconexão foi proposital, justamente para que as almas se tornassem submissas a um comando, a um poder planetário. E aí, né, isso desdobra num assunto muito extenso, mas que, na verdade, toda essa história de poder foi construída muito em cima de mentiras, né, de hologramas. E quando a gente entende que essa reconexão ela é feita de dentro para fora e não de fora para dentro, absolutamente tudo muda. Porque não adianta eu querer me conectar com uma divindade que está num plano superior, que normalmente as pessoas imaginam, né? Ah, eu preciso me conectar com a fonte, com os mestres, com A, com B. Eu sei que está num plano da imaginação, num plano sutil, longe daqui. Mas quando a gente entende que essa divindade já está aqui dentro, quer dizer, a nossa alma é um fractal, é uma parte desse todo. E que tudo que a gente precisa para fazer essa reconexão já está dentro da gente, todo esse cenário muda. Né? A gente começa a entender que, puxa vida, eu preciso buscar esse caminho de me lembrar daquilo que eu já sei, daquilo que a minha alma já carrega. Né? Se a gente para imaginar a nossa alma, quantos éons ela já não tem, né? Quantas vidas, quantos corpos, quantos planetas, quantas galáxias, né? Por quantos lugares ela já não passou, o quanto ela não guarda de informação. Então, quando a gente busca essa conexão com a nossa própria alma, né? A gente já se conecta com com toda essa divindade que é esse poder de criação que cada um de nós carrega. Então, às vezes a gente complica muito, né? Eu quero saber de tal e tal escola hermética, de tal e tal linha, de tal e tal religião. Né? Às vezes a gente não precisa de nome, ou tal mestre, tal guia, tal. Se a gente começa a trabalhar de dentro para fora, aqueles que são ressonantes com a gente, que fazem parte dessa história de alma, vão se apresentar de uma maneira ou outra. E aí a gente começa a fazer essas conexões naturalmente, né? Vai encontrando amigos, pessoas que têm a mesma maneira de pensar, ou que trazem aí uma nova referência, né? Então, eu acho que é essa a proposta do método Ron, né? Mostrar para as pessoas e óbvio, da apometria, sem dúvida nenhuma, que cada um é capaz, cada um é capaz de se tornar o seu próprio mestre, né? Cada um do seu jeito, no seu tempo, com as suas técnicas que vão ajudar nesse processo, né? Nunca vai existir uma receita única que sirva para todos. Né? Isso é muito importante também que as pessoas entendam. Né? Eu olho para a espiritualidade hoje como uma conexão mesmo. Então, assim, eu posso fazer o meu momento espiritual. Então, isso é o importante, né, na prática diária. Então, assim, o que é a espiritualidade? É o momento que eu me reconecto com a minha alma, né? Com o que tem de mais profundo dentro de mim. Que é a minha alma, que é o meu espírito, né? Então, o que eu tenho de recurso hoje aqui, né, na matéria, que vai me ajudar a fazer daquele momento espiritual. Isso é uma espiritualidade na prática. Então, é um momento que eu vou, que eu ponho o pé na terra, para ali descarregar, porque eu estou me reconectando com aquela terra, com aquele elemental da natureza. Nossa, quanto isso é espiritual, né? Eu estou ali fazendo uma oração, ou fluidificando uma água, né? Ou chamando um guia. Eu faço muito isso. Eu acordo de manhã, 15 para 6 da manhã, eu vou fazer a lancheira da minha filha, eu começo a chamar os meus guias.
ali eu uso um símbolo no lanchinho dela, então assim, o quanto eu não posso tornar o meu momento espiritual, né? Então acho que isso é a verdadeira espiritualidade, assim, não importa qual crença, nem religião, nem que eu acredite, né? É como eu faço daquilo espiritual, né? O quanto é para mim mesmo. O quanto eu posso trazer isso para as pessoas, né? Para mim não tem diferença entre energético e espiritual. Verdade. Né? Então, quanto eu posso usar de um símbolo que eu vou aprender no curso de método Ron no meu dia a dia? Estou ansiosa. Sim, mas é. Símbolo, né? Que vai me ajudar, né? A melhorar essa ansiedade junto com a respiração, uma conexão com o ser que vai ali, que vai me orientar, que vai... Então, essas coisas que vão vindo conforme a gente vai praticando, elas vão se tornando naturais. A espiritualidade vai se tornando natural. E você vai se lembrando, né? Parece que você vai se lembrando daquilo que você já sabia. É isso que a gente quer mostrar, tá? Porque para você entrar em contato com você mesmo, né? Você não precisa de um ritual. Você não precisa ir para lugar nenhum, né? Você não precisa fazer um ritual. É só você fazer. A gente fala muita coisa nos cursos, né? Até mesmo em atendimento, né? Conta muita história e tudo. E quando eu começo a falar, né, da forma que eu entro em contato muitas vezes comigo mesmo, né? Tem gente que dá risada, tem gente que acha diferente, né? Tem gente que acha, enfim. Mas é isso, né? E chutei aqui no negócio. É isso. A gente não precisa de muito protocolo, né? Para fazer essa espiritualidade, executar isso. Porque a gente está em conexão direto, né? Pelo menos com nossos guias pessoais. Então é simplesmente conversar com os caras, né? Ou conversar com você próprio. Né? Não sei se eu sou o único doido que faz isso, mas eu passo o dia inteiro conversando dentro da minha cabeça comigo mesmo. Né? Talvez seja... Isso eu faço desde criança, né? Que eu tinha lá os amiguinhos imaginários, ou então... nem sempre eu tinha outra criança para brincar comigo. Então era aquela criança que ficava brincando ali, conversando, falando sozinho e curtia bastante, né? Então, até hoje eu faço isso, né? Quando eu estou dirigindo, tomando banho, sei lá, tá? A gente vai entrando, né? Vai entrando cada vez mais e vai se conectando. Agora, é exatamente isso que a gente passa, é exatamente isso que a gente quer passar, né? É exatamente isso que a gente explica, não só no Método Ron, mas em todos os outros cursos que a gente dá, tá? Só que, como eu falei, para você ter consciência de uma coisa tão simples, é preciso entender como é que funciona. Então aí entra o papel da rometria, aí entra o papel do método Ron, principalmente, né? Como o método Ron é a porta de entrada para a rometria, a gente explica com detalhes todo esse processo espiritual, tá? Explicando desde de todas as hierarquias que compõem a rometria, né? Isso é muito importante, né? Você saber quando você faz um curso, quando você ingressa em alguma coisa, é importante você entender quem são aqueles seres ou quais são as hierarquias e o que essas hierarquias são, o que esses seres executam, tá? Porque você vai estar ligado direto com eles, né? O que foi, Karine? É para você não ter medo. Exatamente, exatamente. Né? Você tem uma conexão e poder ouvir, poder, né? Não pode sentir medo. Exatamente. Quem é? Então, por isso que a gente explica desde o comecinho, explica lá a questão das supramônadas, que é onde efetivamente as nossas almas, né, o espírito é criado e
e fala um monte de coisa. Então, falar de espiritualidade é super simples, né? Porque sempre esteve aí. Mas, infelizmente, como a gente, como ser humano, por uma razão ou outra, né, foi meio, às vezes, obrigado a se afastar de si próprio, né, para se conectar com a igreja, com isso, com o intermediário, com aquele outro, agora falar para as pessoas que sempre esteve aí dentro, né, que sempre esteve aí presente, e que só depende de cada um, de você se desenvolver, de você ir para frente, a gente tem que explicar todo o processo. Então, por isso que é importante o papel do método On-ROM, porque a gente explica detalhadamente, né, todo o processo energético, das dimensões, da onde a gente está situado nesse universo. A gente fala até quando a gente está explicando de super-universos, que é algo que que a maioria das pessoas, pelo menos, nunca ouviu falar, né? Muito interessante de ver a surpresa, né, que as pessoas têm quando a gente começa a explicar, na verdade, onde a gente está, né? Coisa que em outras espécies, outras raças, em outros planetas, isso dito até por eles, isso é explicado logo de cara, nos primeiros anos de escola, né? No que pra gente aqui seria, sei lá, primário, né? Já se explica as galáxias, já explica aquele planeta tá contido aonde, já se fala um monte de coisa, né? Então, esse é um grande papel do método On-ROM, é explicar que a espiritualidade é simples, né? E que não tem a ver com religião. É você, é você, é você. E uma coisa super importante é que, assim, né, um dos temas da live é falar sobre aquilo que impede ou que atrapalha justamente essa conexão, né? E um dos maiores entraves aí que causa realmente dificuldade é a mistificação, né? Quando a gente e a gente vê que isso é muito comum não só nas religiões formais que vivem dos dogmas, né? Mas de diversos outros grupos e linhas esotéricas ou alternativas que se utilizam da mistificação para prender as pessoas. Ou seja, meio que mudam a roupa do santo, o santo é o mesmo, mas muda a roupa, sabe? Por quê? É muito sedutor você usar de certa mistificação em cima olha, você pode isso, você não pode aquilo, mas não explica o porquê. Olha, você tem que fazer isso tal hora, desse jeito, assim, de frente para a lua. Mas por quê? Não, você tem que fazer assim. Você só pode chamar fulano, mas não pode chamar ciclano. Então, assim, existe toda uma mistificação em torno da espiritualidade que realmente muito difícil a gente avaliar, né? Puxa vida, qual caminho eu devo seguir? Porque é óbvio que quando a gente está no começo, né? Você está no começo de uma caminhada, você precisa de referência, né? Você vai fazer um trekking sozinho, você precisa de um mapa, você precisa de referências. Tem uma montanha ali, então eu vou nesse sentido. Então, assim, a gente totalmente sozinho, largado no mundo, é difícil, né? Então, eu lembro de um exemplo que você dá, Marcelo, nos cursos, que é exatamente isso, né? Como que você quebra esse processo de mistificação das coisas, né? É um exemplo que você dá. Ou seja, se eu chegar para você, para uma criança, e falar, olha, para os dois lados antes de atravessar a rua, né? Você está explicando que, olha, você precisa olhar para os dois lados, porque vem carro de um lado e de outro, você pode ser atropelado. Então, olha, existe um risco em atravessar a rua que, se você estiver consciente, você vai diminuir esse risco, porque você vai olhar para um lado e vai olhar para o outro, né? Na espiritualidade, a gente vê muitas vezes as pessoas falando, se joga, vai, atravessa a rua, tenha fé.
E aí vem um caminhão e te Amor no coração. Amor no coração, o amor vence tudo. Nem precisa abrir o olho, porque você está protegido e você atravessa a rua e vai com fé. Pode ser que você faça isso 35 vezes, não aconteça nada. Ai, mas eu já fiz isso, nunca aconteceu nada comigo, né? Mas uma hora o caminhão vem. Então, o que é ser consciente nos estudos da espiritualidade? É saber os riscos, né? De diversas, não de técnicas, mas dessa manipulação energética, né? Como a Karine falou, espiritualidade e energia é a mesma coisa. Espiritualidade também é tecnologia. É uma tecnologia do espírito que a gente aqui encarnado, né, não conhece. Então, quanto mais acha que é magia. Acha que é magia. E magia também é tecnologia, né? Óbvio. Né? Não deixa de ser. Não deixa de ser. Então, a gente precisa... então, a gente precisa perder um pouco essa coisa da fé cega, de, é importante eu ter fé. Não, é importante você ser responsável. Responsável pela sua alma. E quando você expande a sua consciência, você deixa de ser crédulo, né? Ter fé é muito diferente de ser crédulo e ser inocente, né? Essa responsabilidade é um sinal justamente de que a gente vai se tornando mais consciente, mais desperto. E esse é o verdadeiro despertar de consciência. Despertar de consciência não é tomar um chazinho, uhul, e ficar vendo estrelinha e pozinho de pirlim-pim-pim. Isso não é despertar, né? Despertar é saber o que você está fazendo, né? Saber onde você está caminhando, né? Analisar aquele mapa que você recebeu, saber se aquilo é legítimo, se aquilo confere com o lugar para onde você tem que ir. Pode ser que o mapa que você tenha recebido seja uma pegadinha. Exatamente. Eliana, uma coisa que eu tenho visto, assim, né, acontecer é que as pessoas nessa busca de encontrar uma referência espiritual, porque nunca buscaram em si, elas acabam realmente colocando os pés entre as mãos, né? Assim, os pés na frente das mãos. Então, essa questão de que, eu quero uma coisa rápida para resolver meu problema. Então, eu vou buscar um feiticeiro ali, eu vou buscar uma cartomante que eu pago e ela vai falar uma coisa que vai resolver minha vida. Eu quero ouvir, exatamente, né? Então, isso a gente tem visto muito, né? A gente está numa geração de pessoas muito... As pessoas hoje estão muito ansiosas. Então, da mesma forma que elas sabem que em 1 minuto eu esquento uma comida no micro-ondas, e em 5 minutos eu posso curar minha vida. Então, eu posso pagar para alguém resolver o meu problema, ou eu quero um terapeuta, um psiquiatra que me dê um remédio para que aquela angústia, aquilo lá se resolva. Então, assim, nós estamos vivendo uma geração de pessoas muito ansiosas, pessoas onde realmente se perderam em muitas questões, né? Nas questões da emoção, nas questões do sexo, nas questões da bebida, e aí vão buscando caminhos, assim como os caminhos para resolver imediatamente aquela falta, e os também medicamentos, né? Isso, exatamente. Então, e dentro da espiritualidade é a mesma coisa. Então, ou é um caminho onde eu busco, se não é na droga, no álcool e no sexo, para resolver um problema emocional, eu vou no psiquiatra porque eu não dou conta, e aí eu me mascaro com um monte de remédio. Não que os psiquiatras não sejam importantes em muitas questões, claro que são, né? Não estou dizendo isso. Da mesma forma, a religião, né? Então, eu saio de que, assim, uma velhinha não está me trazendo o homem que eu quero. Então, o que eu preciso fazer, né? Para eu não ficar mais sozinha. Então, isso tudo tá muito perdido, né? E as pessoas estão se perdendo um pouco nessa questão toda aí, né? A gente vê muito isso aqui, né? Eu penso que os rituais, né, eles são maravilhosos, quando bem intencionados, super importante, né? Um ritual bonito, um ritual com conhecimento, bem estruturado. Mas de que adianta também eu ir lá, eu só participar do ritual, eu só fazer o ritual, e eu não trazer aquilo
para minha vida diária, né? Porque eu sou para dentro de mim, né? Eu não ter essa conexão, o que aquele ritual vai despertar dentro de mim, né? Então, Como eu faço isso ser do meu dia a dia também, né? então às vezes, Sim, e quando você tem consciência, Karine, quando você faz um ritual, você sabe o que está acontecendo ali, por que que você está fazendo aquelas coisas. Então muda completamente. muda, né? Sai Muda da completamente, né? ilusão, né? Sai do holograma de ilusão de que Isso, vai resolver todos os meus problemas. Não, não é isso. É mais um recurso. É um recurso que eu estou usando, né? isso, Trazer também essa consciência espiritual para minha vida. Que isso. é daquilo que vocês colocaram, né? Que é o que a gente aprendeu na nossa história religiosa, né? Então, você ir à missa uma vez por semana, você acha que está resolvido. Né? Você vai confessar com o padre e está todo resolvido. Seus pecados estão, né, estão desculpabilizados, né? Ou você entra no terreiro, você toma um passe lá com o guia e pronto, você já está limpo, tá? E continua fazendo tudo igual, né? Vai lá, toma um passe e continua do mesmo jeito, não muda nada. Isso, O quanto eu me olho, né? O quanto eu me olho nas meditações, que eu posso mudar, transformar, melhorar. Qual é o momento que eu não devo agir, que eu devo parar, respirar e silenciar. Silenciar. Como eu trato as pessoas, o quanto a virtude da gentileza eu trago no meu dia a dia, quanto eu paro para ouvir, para acolher, também para ser acolhido. Então, assim, tudo isso, né, me traz consciência, desenvolve a minha consciência e me faz ser um ser espiritualmente maior, né? Então, mas é esse o ponto, né? Quando você entende que você o que está à sua volta, né? Ou quando a gente entende a que ou a quem a gente está conectado, e quando a gente entende que existem várias conexões, tá? A gente começa a enxergar diferente. E tudo isso que você está falando, Karine, acaba acontecendo de uma maneira natural, né? Quando a gente entende que atitudes têm ligação direta com o corpo físico, tá? Que atitudes que a gente toma podem trazer tanto saúde como doença, né? A metafísica fala muito, né, sobre as atitudes versus o formato do corpo físico, né? Tem a atitude que traz culote, tem a atitude que traz papada, né? Tem a atitude que traz celulite, né? Então, cabelo branco, né? Então, tudo isso é ser consciente, tá? Agora, a gente não tem essa pretensão também, né, de num final de semana falar tanto de metafísica ou explicar. Só que, apesar de eu às vezes me empolgar, a Eliana se empolga também, a gente começa a falar, e fala um monte, né? Fala um monte de coisas de medicina chinesa, enfim. Mas a proposta, né, dentro do método Onron é trazer essa consciência, né, para que as pessoas façam o trabalho consciente dentro delas próprias, tá? E entender várias outras questões que estão ligadas ali, né? E até aproveitando o que a Eliana falou, né, daquele meu exemplo, né? Uma das coisas mais importantes, gente, que num trabalho energético ou na tua consciência espiritual, né, é você entender que que basicamente tem dois itens hiper importantes no nosso dia a dia, tá? Desde a hora que a gente acorda até, na verdade, não é desde a hora que a gente acorda, é 24 horas, né? Que é proteção, né? E, por consequência, limpeza. Então, é importante você... Aí vem a parte consciente.
Tá, eu quero me proteger. Mas primeiro, eu não sei do que eu tenho que me proteger. Né? Segundo, como que eu vou me proteger? Quando que eu vou me proteger? Né? E por que eu vou me proteger? Porque é aí que está o trabalho consciente, porque todo mundo ouve isso. Pede proteção. Pede ajuda para o anjo da guarda. Pede não sei o que para não sei o que. Pede isso, pede aquilo, pede outro. Tá. E as pessoas até pedem proteção, né? Para Jesus, para Nossa Senhora, para o anjo da guarda, ou para o Exu capa preta, ou para Saint Germain, ou para Miguel, ou para quem for. Né? Pede proteção até para alguém da família que morreu, né? Que pede proteção para quem morreu. Tá, mas isso é automático. A pessoa pede meio no automático, ela pede proteção sem saber direito por que ela está pedindo, contra o quê, qual o risco que ela está... Porque se a gente precisa de proteção é porque tem um risco, né? Então ela não sabe o risco, ela não sabe, né? Aí entra o nosso papel de explicar para as pessoas o que é essa proteção, né? Como fazer essa proteção. E aí tem outra questão, que as pessoas acham que pedir proteção ou se proteger, obrigatoriamente você tem que fazer uma entrega para um santo, você tem que acender uma vela, você tem que, sei lá, fazer algum tipo de ritual, né? Dar 3 pulinhos, não sei o quê. E não. Tudo que a gente passa para as pessoas é justamente para entender tudo isso que a gente falou até aqui, né? Tem coisas que são simples, extremamente simples, né? E muito eficientes. Muito eficientes. O mesmo vai para a limpeza. Todo mundo já ouviu falar numa receita de limpeza. Né? Seja com banho de erva, ou seja com arruda, ou seja com uma reza, o que for. Mas e aí? Né? Por que eu preciso me limpar? Como que é feita essa limpeza? Aonde que é essa limpeza? Afinal de contas, eu tomo banho todo dia. Então, eu não tenho que me limpar. O que eu estou me limpando, né? Exatamente. Né? E eu estou limpando o quê? Eu estou olhando para mim? Não, eu estou limpinho, cheirosinho. Não, aqui não tem nada sujo, não, tá tudo certo. Eu sou uma pessoa bondosa, né? Eu não atrapalho ninguém, eu tenho amor no meu coração. Então, eu não tenho que me limpar dessas coisas, eu não estou sujo. Né? Então, a proposta do Onron e de todo o nosso trabalho, na verdade, é esse. É trazer consciência para as pessoas, tá? Do porquê precisa se proteger, o porquê precisa se limpar, né? Quem que você chama, né, quando você está no perrengue. E não é no sentido de apontar de a entidade tal, ou santo tal, ou tal. A gente explica todo o contexto para que a pessoa entenda, quando ela está chamando alguém, o que é que está acontecendo. Né? Para que a pessoa entenda que é necessário que você peça proteção, que você peça que o teu anjo da guarda, ou o teu Exu, ou tua equipe espiritual, ou quem for, te acolha, te proteja. Tá? Isso é muito importante. Né? Marcelo, essa questão que você traz Você precisa falar mais alto, Mariana. Essa questão que você traz relacionada exatamente aí, né? Por que eu preciso me proteger? Do que eu me protejo, né? Ela está muito ligada a essa questão do autoconhecimento. Então, assim, a partir do momento em que você vai se conhecendo e conhecendo as suas fraquezas e as suas sombras, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho raiva. Eu sou uma pessoa que de vez em quando eu destilo um ódiozinho. Eu sou uma pessoa... De vez em quando. De vez em quando. De vez em quando. Você vai se autoconhecendo, né? Então, que é essa coisa da consciência, né? Quanto mais você se conhece, mais você sabe da sua capacidade. E isso também é espiritualidade. Porque se eu sou capaz de destilar ódio, eu estou mandando uma energia, eu estou mandando algo para alguém. É uma frequência. Então, assim, aí eu já tenho que me proteger. Do quê? De mim mesmo, em muitos momentos. Então, o que eu preciso pedir comigo? Quem eu preciso chamar para estar comigo para me ajudar a lidar melhor com essa raiva?
né? E aí, se a gente para pensar, eu e a Karine, né, a gente tem uma história onde nós começamos na rometria há exatamente 10 anos. Esse ano nós estamos completando 10 anos de rometria. Né, nós fizemos a nossa cura quântica, nosso orixá Reiki 1, há 10 anos atrás, exatamente. 2013. 2013, né? Vão comemorar bem com o método ROM, né, no final do mês. Enquanto, assim, essa visão toda do trabalho da arometria teve, né, trouxe um outro despertar consciencial para nós, né? E foi uma virada de chave. Foi uma virada de chave. Na nossa vida, foi uma virada de chave, né? De muita coisa onde a gente aprendeu realmente a conectar com tudo isso aí que você está trazendo, né, Marcelo? Essa questão de toda essa espiritualidade, toda essa hierarquia terrestre e extraterrestre, né? Terrena, intraterrena, que nos ajuda a entender o nosso processo de autoconhecimento, né? O que está despertando em mim agora? Por que isso está vindo? Aonde que eu tenho que mexer? Quem que eu vou pedir ajuda para me ajudar? Ajuda, né? Ficou redundante, mas para me ajudar a mexer mesmo nesse processo interno todo, né? Que mudanças eu tenho que fazer? Então, assim, foi uma virada de chave na nossa vida. Desmistificar mesmo, né? Toda essa questão dos dogmas espirituais e aprender e conhecer sobre os seres, né? Uhum. E quem tá ali, e quem que eu chamo, e quem que eu dou abertura para trabalhar comigo na hora que eu estou atendendo, de que energia que eu preciso, no momento da minha vida pessoal, no momento que eu estou fazendo um trabalho, e cada um entender que cada trono, cada ser tem o seu lugar, universo, tem as suas qualidades, tem a sua missão, tem aquilo que traz, tem o seu trabalho, cada um tem o seu lugar, né? Cada um tem o seu momento. Então, assim, desmistificar isso é muito bom. Você abre, né? Você descortina, né? O que é isso? A Lilian colocou um negócio bem, bem legal, né? Porque ela está falando, né, que é difícil acreditar nos seres que nós não vemos, tanto aqueles que estão ajudando, né, como aqueles que estão atrapalhando, tá? Então, é bem o que a Eliana falou, né, o que a gente fala. Tem riscos, né? Espiritualidade não é só amor, não é só coisa boa, tem aqueles que atrapalham, né? Mas isso faz parte, né, de estar consciente. Não, eu estava pensando justamente no que a Mariana falou, porque é muito interessante, né? A gente começa a entender quais são esses mecanismos internos, porque se eu limpo, né? Se eu tenho que limpar alguma coisa, é porque eu mesma produzi algo que criou essa ressonância com essa informação negativa, né? Então, assim, se eu produzo ódio, né? Se eu produzo a mágoa, o rancor, a inveja, né? Eu estou entrando num campo de frequência similar, né, a tantos outros. Então, isso vai meio que se somando, né, no nosso campo frequencial também. Então, mais uma vez, né, qual é a importância de cada um, né, qual é a responsabilidade da gente nesse processo de espiritualidade, né, que é algo muito mais amplo do que simplesmente você ir num domingo na missa ou ir uma vez por semana no centro, né? E realmente envolve um estar atento, né? Como você mesmo falou, 24 horas por dia, né? Atento aos pensamentos, aos sentimentos. Não é ficar louco da cabeça, não. Mas é ter atenção plena àquilo que nos move, né, a qualidade dos nossos pensamentos, aquilo que nos nutre, né? Então, para que a gente tenha, né, uma vibração melhor, né, nesse sentido, a gente precisa realmente tomar cuidado com aquilo que a gente com aquilo que nos alimenta, né? Tanto com relação, obviamente, né, não só a questão do corpo físico, mas a que a gente está ligado, né? Que tipo de leitura, que tipo de informação, né, está nutrindo a nossa alma.
Então, isso também é super importante, porque a gente entra num campo de ressonância com essas energias, né? Então, mesmo as pessoas, às vezes, que são, sei lá, extremamente bondosas, mas se conectam com informações, por exemplo, de catástrofe, de acidentes, de doenças, né? Tem muita gente que gosta de ver coisas assim, gente sofrendo, animal sofrendo, catástrofes, fica o dia inteiro com aquela televisão só falando de, sei lá, de enchente, de acidente. A pessoa é uma pessoa bondosa, mas o que ela tá alimentando a alma dela é só uma energia realmente de, assim, a pior possível, né? Eu não assisto filme de terror, mas fico o dia inteiro assistindo aqueles jornais catástrofe, né? E ligada nessas coisas. Então não adianta nada ser uma pessoa boa, né? Quer dizer, a ressonância dela com esse padrão vibracional negativo é o que vai fazer com que ela caia e tenha dificuldade de realmente se conectar com os seus próprios níveis superiores de consciência. Então, eu acho que um dos maiores inimigos mesmo dessa conexão são esses estímulos que estão o tempo todo, né, nas redes sociais, né, em todas as mídias, fazendo com que a gente se conecte com o que há de pior no mundo. Então, e a gente se faz o nosso propósito, né? Porque o estar conectado com isso o tempo todo, nessa massa desse inconsciente coletivo, e até com esse excesso de mídia social, fica o dia inteiro no Instagram, fica o dia inteiro no Facebook, o dia inteiro, né, fofoquinha, lendo piadinha, vendo... Então, assim, o quanto eu me distraio, o que eu poderia estar produzindo para mim nesse momento de autoconhecimento, de consciência, de ler um bom livro, de assistir um vídeo, uma palestra interessante de N assuntos, né? De conversar com alguém, né? De ter uma conversa, de questionar, de rever sua posição, né? Não, mas aí eu me distraio, né? Então, esse distrair, né, o tempo todo, né? De não me conectar comigo. Isso essa distração faz parte da questão, né? Dessa manipulação da humanidade, a cada vez ter os dispositivos para trazer essa distração. Né? É isso mesmo. E aí vem um outro problema, para quem não sabe, né? O período que a gente está mais vulnerável e onde a gente precisa mais de proteção, né? Já aproveitando que a gente falou de proteção, é justamente quando a gente está dormindo. Né? Por quê? Porque quando a gente está dormindo, toda essa influência que a Eliana falou, que a Mariana e a Karine falaram, né? Que a gente vive durante o dia, toda essa influência tem marcadores frequenciais. E quando a gente dorme, que a gente vai desdobrar os corpos, né? Que a gente desdobra lá o corpo emocional, o corpo astral, mental superior, inferior, etc., e cada corpo, né, de acordo com a sua frequência, vai executar determinadas funções, como a gente, né, a pessoa que fica o dia inteiro em contato com catástrofe, notícia, isso de tudo, né, de política, de crime, de doença, do que for, tudo que não tem a ver com ela. Né? Vamos colocar assim, tudo que não é ela, tudo que ela não está passando, tudo que ela não vai passar, ou enfim, tudo que é do mundo, mas não é da pessoa, essas informações, tá, tem marcadores frequenciais que vão estimular para que o teu corpo, principalmente o teu corpo astral, o teu corpo emocional, quando eles se desdobram, eles vão direto para o umbral, ou eles ficam no astral, mas eles ficam emanando, né, a frequência daquilo que elas viveram. Ou, dependendo do que você entrou em ressonância, né, se você entrou em ressonância com aquilo, é porque você tem algo daquele jeito na tua história, na tua ancestralidade, ou na tua história de alma. Né? Ou você se identificou com algum assunto que mexeu muito com você, então o que vai acontecer? Esses marcadores fazem com que você volte num holograma ou volte numa sensação para abrir esses registros do passado
Ou tá? reativa um contrato que nem precisava Ou mais. reativa contratos que vão começar a te complicar a vida. Uhum. Então, como é que você sai fora disso? Consciência, que é o que a gente explica, tá? É junto a consciência de entender que isso existe, é a consciência de entender como evitar que isso aconteça, porque, gente, muito mais importante do que proteger é não se colocar em risco. Não é uma coisa lógica, chutei de novo o negócio aqui. Não é uma coisa lógica isso, tá? É muito mais fácil, ou melhor, é muito mais fácil você não sujar do que ter que limpar mais, né? Então, se você não se coloca em risco, e vou lembrar, a gente está em risco, determinados riscos, o tempo todo, né? Risco energético, risco espiritual, risco físico, tudo bem, legal, mas além do que a gente já tem naturalmente, normalmente, se a gente não se expor a riscos, principalmente a riscos desnecessários, a gente tem menos trabalho com proteção. Não é uma coisa lógica isso? Para mim é super lógico. Então, quando você tem um trabalho consciente, trabalho, eu falo assim, individual, tá? Não é trabalhar com isso, né? É do dia a dia. Sim. Por isso que o tema, a importância da espiritualidade no dia a dia, tá? Então, quanto mais consciente da sua condição própria, energética e tudo mais você consegue se desviar, né, das arapucas, das armadilhas, das pegadinhas, sabe? A gente sempre vai cair em arapuca, né? Por mais esperto que você seja, por mais acordado, por mais desperto que você esteja, a gente vai, porque não tem jeito. Sempre tem alguém que é mais esperto que a gente, né? O próprio sistema tem lá as suas pegadinhas, tem lá as suas manhas, e que a gente não vai saber tudo. Mas é importante a gente saber o básico, ou a gente saber pelo menos o quanto mais a gente puder saber, né, melhor. Porque aí você vai conseguir você vai perder menos tempo, né, com coisas que não tem nada a ver com você, vai gastar mais tempo com você próprio, né? Vai começar a entrar num caminho de despertar que é você, que não tem nada a ver com você não fica preso a nada. Quando você começa a se descobrir, a se conhecer e a entender que está dentro de você, que é você com as tuas entidades, que é você com as tuas equipes, é você com a tua própria consciência, tá? É libertador. É libertador. De novo, você pode participar de religião que você quiser, mas é libertador você entender o que é você, né? E o que você está buscando naquela religião. É muito melhor do que ir lá cego, simplesmente fazer as coisas que mandam porque mandam. Não porque você sabe o que você está fazendo. E é muito mais gostoso fazer as coisas quando você entende o que você está fazendo, né? Quando você tem realmente consciência do que você está fazendo. E aí sim você consegue se proteger melhor, você consegue se limpar, tá? E se limpando você evita um monte de questão física, Sim. dores, incômodos, problemas aí ligados a magias, a feitiços. Nossa, ele falou de magia, nossa senhora. Gente, é o mundo que a gente vive, tem magia. Não adianta tampar o sol com a peneira, né? Não adianta, né? O mundo não é feito só de pessoas com boas intenções, de pessoas, né, corretas e tudo. Tem. Tá, e é muita gente, né? Enfim. Então, é importante o trabalho consciente, tá? Por causa disso, tá? E é isso que a gente tenta mostrar, né? Eu sempre falo nos cursos, do alto da minha ignorância, para mim,
proteção e limpeza seriam temas obrigatórios em todas as escolas, né? Escola pública, escola particular, desde do prezinho até faculdade, principalmente faculdade de medicina, faculdade de fisioterapia, faculdade de odontológica, né? Enfim, tudo que é tipo de ensino, tá? Porque é importantíssimo. Agora, mais importante do que alguém chegar para você, tá? E te falar como se proteger ou como se limpar, é você ter a consciência disso. Né? É você entender por você próprio que tem coisas que a gente não vê, que vão ajudar, e coisas que a gente não vê, que vão te atrapalhar. Né? Então, como que eu posso potencializar as coisas que eu não vejo, que vão me ajudar, e como é que eu posso me esquivar, né? Me esconder ou sair fora um pouquinho das coisas que eu não consigo enxergar e que podem me atrapalhar. Tá? Então, é isso que a gente explica. E já falando em método On-Home, alguém quer falar alguma coisa sobre isso que eu falei? Não, eu posso emendar. Pode fazer uma pergunta sobre entrando no assunto do método On-Home. Mas fala mais alto. Entrando no assunto do método On-Home, né? Então, quando a Eliana você traz a questão do contrato, né? O quanto que esse frequencial quando eu durmo, né? Eu ativo o contrato, como eu ativo o contrato novamente, um contrato aí que já não faz mais sentido, né? Quando eu vou fazer a arrometria, quando eu entro direto no curso da arrometria, no curso do Rodrigo, ele não destrincha esse assunto, não, né? Então, não. Isso é um nem esse, nem todos, né? É entender exatamente o contrato, não só o contrato, na verdade. Eu estou dando exemplo do contrato, mas outras coisas que a arrometria traz, que como a arrometria, principalmente o primeiro curso do Rodrigo, que é o Cura Quântica Estelar 1, ele tem muita informação, nem dá tempo dele destrinchar. Né? Então, ele entende que é como que a pessoa que chegou ali, ela já tenha um conhecimento de algumas questões espirituais, né? Então, até gostaria que Marcela e Eliana falassem sobre isso, quanto é importante fazer o método On-Home antes ou até depois que fez a arrometria, para poder entender mais a fundo sobre esses assuntos, né? Explica, amor, ou quer que eu explique? Tanto faz. Pode ser você. Você já ia falar do método On-Home? Pode falar. É verdade. Então, é justamente para isso que o método On-Home foi criado. Tá? É isso mesmo. Né? Vocês já foram direto na arrometria. Depois que tiver a turma aí, que vocês vão participar pela primeira vez, né? Aí vocês fazem outro vídeo falando, explicando a diferença. Porque é isso mesmo, tem muita coisa, né, para explicar. E o Rodrigo, ele mesmo já falou várias e várias e várias vezes. Né? O Rodrigo já parte do princípio que todo mundo sabe o básico. Tá? Então ele vai falando de supraconfederação, de Staher, de Shiva, comando estelar, comando Santa Esmeralda, né? Mônada, supramônada, nave estelar, fala de Aruanda, fala de hierarquia Voronandek, hierarquia, enfim. E as pessoas que estão chegando lá pela primeira vez, né, não sabem do que eles estão falando. Não, fica né? tudo doido. Não imagina. Tá? Então, ele desenvolveu, criou, né, o método On-Home, e aí depois a gente continuou, né, atualizou, reescreveu de uma maneira mais didática, etc. Justamente para que as pessoas passem primeiro no método On-Home e aprendam tudo isso. Porque
quando você já tem uma base de conhecimento, já sabe pelo menos o que são as coisas que ele cita, né? O que é uma supraconfederação, o que quem é o Starré, quem é o Shiva, quem é o Alcon, o que é um comandante estelar, né? O que é um Exu, o que é uma pombagira, enfim, o que são as hierarquias, o que é a mônada, para mônada, fica mais fácil, porque quando ele fala sobre isso, né, você já sabe. Agora, se você vai direto para a rometria, tá? Seja direto para a cura quântica, ou direto para um orixá reiki, ou qualquer outro módulo da rometria, e o Rodrigo já começa falando de um patamar para cima, aí você fica perdido e você não aproveita o curso da maneira que poderia aproveitar. Sim. Tá? Então a função do método Ron é essa. Agora, tem muita gente... Rosângela, eu concordo, é pré-requisito, tá? Só que nada é obrigatório na rometria. A gente orienta a pessoa, como eu estou orientando agora, né? E a pessoa vai se ela quiser. A gente não quer exigir, obrigar isso daí, né? Porque não é a nossa proposta, tá? Todo mundo tem que ser livre. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas vão direto na rometria, vão direto com o Rodrigo, porque o Rodrigo é o Rodrigo, né? Eu quero ter aula com o Rodrigo Roma, eu não quero ter aula com esse aí, com esse Marcelo aí, essa Eliana, nunca ouvi falar desses caras, não sei quem é, né? Ou com os outros facilitadores do método Ron, tá? Tem mais 5 facilitadores que falam a mesma coisa, o mesmo propósito no Brasil inteiro, tá? As pessoas querem ir com o Rodrigo, quer conhecer o Rodrigo, sei lá, acha que vai chegar lá e abraçar o Rodrigo, né? Não sei se as pessoas têm essa ilusão, né? Eu vou falar direto com o Rodrigo, vou falar o meu problema para o Rodrigo, tá? Então, acaba indo e não entende, não aproveita às vezes 10% do que ele fala, tá? Então, para pensar, qual é o sentido, né, de você ir lá no curso com o Rodrigo Romo, que realmente, Rodrigo Romo é o Rodrigo Romo, tá? Mas não é muito mais legal você ir lá no curso com o Rodrigo Romo, pessoalmente, ao vivo ali, e entender o que ele está dizendo, né? Do que simplesmente ir pegar um certificado que foi, né? Mas não entendeu. Então, o que adianta? Entende? Então, o método Ron... e outra, o Rodrigo, as aulas, os cursos do Rodrigo são turmas de 100 pessoas, em média. Tá? 80, 120. Então, 100 pessoas, 90 pessoas. Não dá. Se todo mundo fizer uma pergunta só, não tem curso. O método Ron já é mais ali... aconchegante, né? Assim, já é mais... são turmas de 15 alunos, 20, né? Dependendo do local, a gente consegue pôr 30 pessoas. Tá? Então, é muito mais fácil para a gente que está ali como facilitador esclarecer as perguntas. Tá? E todo mundo pergunta, e pergunta mais de uma vez. Tá? Então, é muito mais fácil, numa turma de 15 pessoas, em média 20 pessoas, a gente está mais próximo, a gente consegue realmente esclarecer as dúvidas das pessoas, tá? Enquanto o tempo permite, né? Porque são 10 horas por dia, né? É um fim de semana inteiro, então é 10 horas no sábado, 10 horas no domingo, e mesmo assim ainda daria para usar mais 2 dias com 10 horas para falar um pouquinho das coisas, tá? Mas a gente para e explica. A gente responde as perguntas das pessoas, né? Desse âmbito energético, mesmo que não esteja na grade dos assuntos do método Ron, né? Mas que seja ligado à espiritualidade, à energia. E no curso do Rodrigo, não dá para fazer. Não é porque ele não quer, não é porque ele não gosta de responder, tá? Às vezes não gosta mesmo, mas é porque não dá tempo.
é muita gente, né? E se ele parar para responder as pessoas, não dá tempo, Não é tá? proposta. Então, por isso existe o método On-ROM, né? E por isso que o método On-ROM hoje, é importante dizer que o método On-ROM é o único curso que está ligado à rometria, que está ligado ao Rodrigo Romo, tá? Que não é ministrado por ele. Por isso, porque no método On-ROM a gente consegue abrir um leque maior, tá? A gente tem facilitador em Belém, por exemplo, né? Em Belém, Manaus, que é o Álvaro, tá? A gente tem em Goiânia, que é a Milene. A gente tem eu e a Eliana aqui em São Paulo, Curitiba e agora em Ribeirão Preto, tá? Estamos querendo ir para a Bahia, sim, Mari, né? Vamos ver se a gente consegue, tá? A gente já deu curso em BH, mas ficou difícil de dar lá porque as coisas subiram muito. Na Bahia também subiu muito, né? A gente tem o Valdenor, que dá lá em Caxias do Sul, tá? Tem a Gislaine, que dá em São Paulo e dá lá em Porto Alegre também, né? Então, a gente tem vários outros facilitadores, tá? Que foram treinados por mim e pela Eliana, né? Porque a gente é o responsável pelo método On-ROM no Brasil e pelo treinamento de todos os facilitadores, tá? Justamente para que todo mundo fale a mesma coisa, passe o mesmo recado. Claro, cada um tem o seu jeito de falar, né? Mas todos seguem estritamente o padrão do método On-ROM. Não só no que diz respeito ao que eles falam no curso, né? Mas no que diz respeito a atitudes. Porque, como eu falei, a atitude influencia na tua energia, influencia em você. E se você começa a ter atitudes que não estão de acordo com a Ordem Santa Esmeralda, com o Comando Estelar, Supraconfederação, com o Shiva, com o Rodrigo Romo, você não pode fazer parte do método On-ROM como facilitador. Entende? Então, todos os facilitadores que estão aí ativos estão seguindo toda essa determinação. E eu sou muito exigente, e o Shiva é ainda mais exigente que eu. Que o Shiva é o chefe do método On-ROM, né? O Shiva, o Rodrigo são muito mais exigentes do que eu, tá? Então, sim, o método On-ROM é o que é a porta de entrada. Agora, o que acontece? As pessoas, como eu disse, querem ir lá com o Rodrigo Romo, né? Vão lá ter curso com o Rodrigo Romo, tá? Beleza? Aí não entendem, e aí vem para o método On-ROM para entender tudo o que eles não entenderam, que também é legal, né? Também é muito legal. Até porque, às vezes, aparece uma vaga no Cura Quântica, tá? E que foi antes do método On-ROM. Então, a pessoa vai lá e faz Cura Quântica. E depois vem para o método On-ROM para entender o que o Rodrigo estava dizendo, tá? Então, é isso aí. Eu acho que isso é legal as pessoas saberem, né, entenderem. Né? Agora, é importante também já falar, tá, que tem várias vantagens, né, do método On-ROM. Primeiro, no método On-ROM a gente ensina questões que estão nos cursos de Cura Quântica e Orixá, incluindo os símbolos, tá? Então, se você vai para o Cura Quântica, você só tem símbolos do Cura Quântica. Se você vai para o Orixá, só tem símbolos do Orixá. No On-ROM você tem símbolos da Cura Quântica e símbolos do Orixá. E você tem a introdução, né, alguns assuntos que são falados na Cura Quântica e que são falados no Orixá, né? No método On-ROM você tem o Guardião On-ROM, que é um ser ligado à Ordem Santa Esmeralda, que vai servir de tutor dos seus guias pessoais e seu também durante o momento de aprendizado. Então ele vai ficar ensinando os seus guias, tá? Sobre essas questões da espiritualidade, as questões estelares, as questões terrestres, tá? Fazendo essa transição, né? O método On-ROM tem um livro gigante, tá? Escrito pelo Rodrigo,
né, que a gente ajudou a estruturar, que a gente ajudou a confeccionar. Tá? Então, ó, é só isso aqui de assunto. Né? Por isso precisou dividir em 2 módulos, porque um módulo só não dá. Né? Difícil. Tá? E o método OnROM também é o único curso que vai sintonizar as pessoas dentro da egrégora da rometria, dentro da egrégora da Comando Estelar, da Supraconfederação, da Ordem Santa Esmeralda, que não o Rodrigo. Sim. Tá? Então, tem um monte de coisas legais, eu tenho um monte de vantagens, né, para participar do método OnROM, né? Porque as pessoas perguntam, mas eu já fiz tal coisa do Rodrigo, já fiz tal curso, tal curso, tal curso, tal curso, tal curso do Rodrigo. O que eu vou aprender no método OnROM? Você vai aprender um monte de coisa. Né? E até comentando aqui o que até a Rosângela colocou, né? O método OnROM ajuda a organizar, foi o que ela comentou aqui. Que ela também já tinha feito vários cursos, e quando ela foi para o método OnROM, aqueles vários assuntos, né, aqueles blocos enormes de informação que o Rodrigo passa, às vezes a gente não consegue fazer essa conexão entre um assunto e outro. Mas o que aquilo tem a ver com aquilo? Né? E o método OnROM, ele ajuda a organizar, ou seja, você começa a fazer as diferentes conexões entre os assuntos que são passados nos cursos do Rodrigo. E aí você começa a ter justamente esses insights. Agora eu entendi por que isso junta com aquilo, por que aconteceu tal coisa, e essa foi a consequência. Então, o método OnROM, ele traz essa característica que, na nossa época, né, na época que a gente começou em 2007, não tinha, a gente passava anos, às vezes, estudando, né? E naquela época era muito diferente. Não tinha nada de vídeo, não tinha. O que tinha na internet era pouquíssima coisa. Então a gente tinha que meio que ir esmiuçando, estudando, praticando. Às vezes demorava um ano para fazer um outro curso, até a gente conseguir tirar as dúvidas para. Agora eu entendi tal coisa. Hoje em dia, o que vocês têm, não só de informação, através dos vídeos, dos livros, né? E também com o método OnROM, para ajudar a organizar todo esse banco de dados, né? Porque hoje, ao contrário do que a gente tinha lá em 2007, hoje é um caminhão de informação. Naquela época, a gente tinha que ir mastigando de pouquinho em pouquinho, né? Que teve lá suas vantagens, né? Porque tudo que a gente aprendeu se solidificou, porque a gente aprendia, praticava, estudava. Aprendia, praticava, estudava. E aí ia, né? Num ritmo bem diferente, que hoje a gente entende também que não dá mais para ser assim, né? As pessoas precisam aproveitar, já faz 3, 4 cursos no ano, né? E aí recebe um caminhão de informação, fica com a cabeça desse tamanho, porque não sabe lidar com aquilo tudo, né? Começa, às vezes as pessoas entram até num processo assim, tanto doloroso, para tentar entender o que está acontecendo, porque não é só informação, ajuste energético também, ajuste das hierarquias. Então, quando a pessoa faz um cura quântica, na seguida faz um orixá reiki, na seguida faz um goronandek, ela não tem ideia do quanto as suas hierarquias estão sendo mexidas. O quanto é um mundo que está sendo ali todo reestruturado à sua volta. E mesmo que ela não estude, eu não vou ler esse livro agora, vou deixar para ler depois. A parte energética está sendo trabalhada, né? E ali começa a se mexer um monte de coisa energeticamente, nos contratos da pessoa, nas magias que aquela pessoa tem, ou nas magias que ela fez. Então, assim, tudo começa a ser mexido, né? Então, fazer 2, 3, 4 cursos ao mesmo tempo, a pessoa, às vezes, entra num processo ali meio de, nossa, peraí, o que está acontecendo?
Então, o método ONROM ajuda muito as pessoas a entenderem. Ah, então eu passei por tal processo, agora eu entendo por quê. Agora eu entendo tal informação. Então, realmente, aproveitem. Quem puder fazer, faça, né? Mesmo que você já tenha feito absolutamente... Ah, já fiz todos os cursos do Rodrigo, né? Mas o quanto você praticou, o quanto você usou, o quanto você absorveu daquilo tudo, né? Traga suas dúvidas, traga suas experiências, né? Isso é sempre muito enriquecedor para a turma toda, né? Para a gente está aprendendo o tempo inteiro. Então, aproveite, porque a gente está vivendo um momento muito, muito rico, muito fértil de informação, né? Então, é um momento muito legal para quem está querendo Isso é aprender e se verdade. desenvolver. Aproveite o benefício da informação, né? Tem o lado bom e tem o lado ruim. Esse é o lado bom. Então, aproveite sim, que agora é a hora. Isso é verdade, gente. É isso aí mesmo. E sem contar, né, uma curiosidade engraçada, sem contar, quando a gente fazia curso com o Rodrigo, quando a gente começou a fazer curso, né, com o Rodrigo, que era uma época que tinha o quê? 50 pessoas na sala Era só, 40, né? 50. 40, 50 pessoas, ainda era na transparência. Na nossa época, era na unha mesmo, né? A gente aprendeu ali com raça e determinação, tá? Então, aproveitem, né? Quem está chegando agora na Rometria, quem está começando, ou mesmo quem começou há 10 anos, como vocês, né? Aproveitem, porque existe mesmo uma necessidade, tá? Da gente ter conhecimento. Existe uma necessidade, as nossas hierarquias estão desesperadas para ter informação, né? Porque o planeta está mudando e eles precisam de informação. Então aproveitem bem essa era tecnológica de informação, mas cuidado, também tem muita desinformação. Não é todo mundo que fala de espiritualidade que é bonzinho, não é todo mundo que diz que é conectado com o Comando Estelar, Ordem Santa Esmeralda, que é bonzinho. Tem muita gente que fala que tem conexão, não tem. Então, assim, lobo em pele de cordeiro tá cheio, tá? Então aprendam também, sintam no coração de vocês a fazer essa distinção, tá? Entre o que um fala, entre o que o outro fala, tá bom? Então acho que tá bom, né? 1h30. Isso que eu ia falar, já deu quase 1h30, né? Quando tá gostoso, passa rápido. Rápido. Né? Acho que Então, é isso, esperamos né? vocês, né? E o pessoal dos alunos aí do Método ONROM aqui em Ribeirão vai ser com muita alegria que nós vamos recebê-los, né? E que nós vamos receber essa energia dos nossos passos. Que legal, a gente não vê a hora, vai ser muito legal. Muito legal. Por favor, quem está assistindo, ajuda a gente. Quem conhece alguém lá na região aí de Ribeirão, já indica, né? Fala para participar. É agora 25 e 26 de março. Já manda inscrição, né? E tá lá tudo bonitinho, terapeutasquânticos.com. Entre Método ONROM em Ribeirão. Tem lá endereço, valores, forma de pagamento, né? Tudo que vocês precisam saber. E olha, é muito legal, é muito gostoso, a gente adora, né, conhecer gente nova, e bater papo e falar desse monte de coisa diferente, né, nova. E é um final de semana super agradável, né, divertido, a gente dá muita risada, né, a gente fala de coisa séria, mas brincando, né, se divertindo, tá bom? Então vai lá, participa com a gente, que a gente vai gostar bastante. E também recomendar para o pessoal entrar no perfil da Mariana e da Karine para conhecer o trabalho delas também, né? Que vocês também são terapeutas. Então, o pessoal conhecer também um pouquinho do trabalho de vocês, né? Recomendar também vocês aí, Sim. né? Eu já indiquei, A gente acabou nem apresentando, né? Mas o pessoal, a Mariana bem. e a Karine são terapeutas também da Rometria, atuam com outras técnicas, então conheçam também o trabalho delas, né? É isso aí. Obrigada. Meninas, super obrigado pela presença. Obrigado quem está aí ainda
Super obrigado mesmo. E a gente vai fazer de novo, sei lá quando. De novo. Tá? A hora que tiver um assunto legal e tempo, a gente para e conversa com vocês. Tá? Vocês aí que estão assistindo. Tá bom? Tá ótimo, gente. Obrigada, viu? Vou encerrar aqui. Obrigadão. Obrigada a todos.